Vamos respirando, aquietando nossas mentes. Saltando e vamos dar início ao nosso calendário do segundo semestre, a palestra do nosso irmão Nelidson. Seja bem-vindo e boa tarde. Nelidson? Oi. Voltou? Voltei. Estava aqui pedindo ao Divino para eu possa servir de canal limpo, puro e transparente para a sua manifestação, que é o que nós realmente somos, apenas um instrumento, onde o todo, a consciência cósmica possa se manifestar e revelar-se aqui na Terra, assim como é no céu, a sua ideia divina, né? Dizem que o universo, isso segundo os Vedantas, o universo foi criado a partir de um pensamento divino e continua sendo esse pensamento divino. E que nós apenas somos personagens desse pensamento, mas que temos que fazer com que essa ideia divina possa ser manifestada aqui na Terra, assim como é no céu. Eu acho isso muito bonito. Sim. É a mesma ideia do Wu-Wei, da não ação do taoísmo, né? Não devemos criar resistência, nem também devemos colocar nossa vontade achando que nós fazemos alguma coisa. Na verdade, somos instrumentos, canais, onde o todo vai poder se manifestar. A grande ideia do divino foi essa. Ele, de repente, pensou em poder se ver. Como seria ele manifestado? E nós, cada um de nós, somos justamente uma célula desse corpo do todo. Então, é através de nós que o todo, a consciência divina, vai poder se manifestar na Terra. Eu acho isso muito bacana. Bacana. Gente, boa tarde. Estão escutando bem? Sim. Sim. Bom demais estar de volta juntos. E hoje a gente vai dar continuidade àquele estudo que nós iniciamos na última vez que estivemos juntos, que é sobre o livro Catecismo da Filosofia, do Humberto Roden. Né? Humberto Roden, apesar de brasileiro, ele é muito mais conhecido fora do que dentro. Infelizmente, o Brasil conhece muito pouco do Humberto Roden. Ele é uma figura que foi contemporâneo de Einstein, na Universidade de Princeton. Ele foi professor de Filosofia Universal e de Religiões Comparadas na Universidade American University de Washington. Ensinou também em Portugal. Então é uma figura que eu chamo sempre de um grande teósofo, apesar de não estar, nunca ter sido filiado a nenhuma religião, nenhuma seita e nenhuma tradição, na verdade. Humberto Roden, ele nasceu em Santa Catarina, em Tubarão, no ano de 1893, e se formou
em ciências na Universidade da Áustria, em filosofia na Holanda e teologia na Itália. Então, uma pessoa que buscou sempre, justamente, e pelo que ele ensinou, né? Você vê que ele ensinou religiões comparadas e filosofia universal. Então, é um teósofo de mão cheia e os brasileiros precisam conhecer. Humberto Roden, ele teve numa casa durante 3 anos, a Golden Lotus Temple, um ashram de Premananda, Swami Premananda. Então ele teve também esse contato muito próximo do Oriente, da cultura oriental. Então é interessante porque o Humberto Roden, ele é um cristão de mão cheia, sabe? Humberto Roden, ele acredita demais, mas nunca conseguiu, até mesmo como teólogo, ele poderia ter sido um padre, mas ele não se encaixava, não concordava com as nossas instituições cristãs, que vai totalmente, ele sempre fala isso, e todas elas, talvez menos a doutrina espírita, mas de todas as nossas instituições cristãs, ele sempre fala a mesma coisa, vão totalmente contrário às palavras de Cristo, de Jesus. Então ele é um cristão que seguia, ele já faleceu, os preceitos e os ensinamentos de Cristo. Assim como Gandhi, uma vez tentado pelos cristãos a tornar-se cristão, Gandhi disse que aceitava sim o evangelho do Cristo e o Cristo, mas não o cristianismo. Então o Humberto Roden, ele tem essa mesma visão, sem largar mão do Cristo. Ele não tem uma devoção nunca por Krishna, por Buda, ele conhece todas essas personalidades, estudou todo. Ele foi tradutor do Bhagavad Gita para o português, ele foi tradutor do Tao Te Ching para o português, ele traduziu o Evangelho de Tomé. Então, todas essas obras ele conhece profundamente, mas ele não abriu mão nunca de essa sua fé e essa sua devoção a Jesus Cristo, né? E ele fundou em São Paulo, em 1952, a Instituição Cultural e Beneficente Alvorada, onde mantinha cursos permanentes sobre filosofia universal, filosofia do Evangelho e religiões comparadas. Então, infelizmente, com a sua morte, essa instituição acabou por fechar. E ele também dava muita palestra e ele tinha um ashram também, então ele fazia retiros espirituais. Então é uma figura que pouco conhecida no Brasil, tem mais de 65 livros. Eu vou ser sincero a vocês, nenhum autor, de todos que eu li até hoje, conseguiu ser tão esclarecedor para mim sobre a filosofia oriental do que Humberto Roden. Ele tem 3 livros, que é o Pensamento Filosófico da Antiguidade, a Filosofia Contemporânea e o Espírito da Filosofia Oriental. Esses 3 livros sobre filosofia universal, você tem uma abrangência e um esclarecimento muito grande sobre filosofia, tanto ocidental como oriental. Então, Humberto Roden, eu já disse aqui, tem vários livros dele. Quando alguém quiser, a gente disponibiliza. Tá? Ele faleceu agora em 1981, com 87 anos. No último encontro eu falei sobre esse catecismo, esse livro, Catecismo da Filosofia, ele é aquele o formato de perguntas e respostas. Assim como você tem o catecismo budista do Olcott, o Henry Olcott, ele fez aqui o Catecismo da Filosofia
onde perguntas e respostas esclarecedoras podem ser acessadas. Eu gosto muito dele, concordo muito com o ponto de vista dele, discordo de alguns, mas concordo bastante. Sou um leitor aficionado nesse caso. E na primeira vez que estivemos juntos falando sobre esse livro, nós abordamos o tema que foi Deus, o homem e o universo, né? Para quem não viu ou não lembra, a visão de Roden sobre Deus é um Deus imanente e transcendente, ou seja, ele é monista, diferentemente do monoteísmo, que é aquela crença em um Deus só. O monismo é aquele que acredita que Deus é tudo e tudo é Deus. Que Deus está presente desde a pedra até o ser humano, as estrelas. Todos eles fazem parte do que na Vedanta a gente chama, né, do Advaita Vedanta, a unidade. Não existe nada além da unidade. Apenas essa nossa capacidade mental de processar aquilo que a gente tem que comparar, separar, para poder entender, é que dificulta o nosso entendimento quanto a esse todo, essa unidade. E ele era muito disso. Ele dizia que Deus está em toda parte, assim como Jesus falava, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Então vejam que ele vai falar certas coisas que você jura que é budista ou hinduísta, brahmanista, do Oriente, mas ele busca sempre exemplificar com palavras de Jesus, onde ele mostra que Jesus sim era monista, falava como uma pessoa que tinha plena consciência de que era Deus e Deus estava com ele e ele estava com Deus. E aí quando o cristão levanta essa polêmica, assim, dizer, mas Jesus não seria o filho unigênito? Aí ele vai cortar e vai mostrar de outra forma que não é bem assim. Então, Deus aqui é imanente, está em todos nós e em tudo, é transcendente porque ele é o todo. O homem, ele classifica como a mais perfeita individuação consciente de Deus aqui na Terra. Tá? Quando nós falamos na pedra, isso está na teosofia, está na doutrina secreta, né? Você está no mundo mineral, no mundo vegetal, no mundo animal. Esses seres têm consciência, mas ainda é uma consciência unida à consciência maior, a consciência matriz, a consciência do universo, a consciência cósmica. Só o homem que chega a esse patamar de autoconsciência, de individuação dessa consciência. É isso que simboliza a queda do paraíso. E até Adão, com medo do fruto, ele tinha a mesma consciência divina, ele era indivíduo já, nesse sentido, ele tinha uma consciência individual, mas só que essa consciência era completamente unida à consciência universal, à consciência divina. É quando o homem adquire justamente a sua autoconsciência que simboliza a queda, a comer, o conhecer o bem e o mal, que Adão se vê nu. É quando ele, a partir dali, o ser animal, o ser humano, posteriormente, passa a ter uma autoconsciência, uma consciência separada, em parte, né? Mas que a gente precisa trabalhar com ela separada, porque a nossa consciência ela não consegue entender nada que não seja de forma separada, fragmentada. Eu só posso saber o que é frio se eu tiver contato com o calor. Eu só posso saber o que é escuro se um dia eu estiver na luz. Então essa separatividade, ela é essencial para que nós possamos tomar consciência das coisas. É preciso que eu
me veja como ego, para que eu possa enxergar o meu eu divino posteriormente, que é a nossa tarefa. Primeiro, ao nascer, viemos com essa consciência divina, mas a cultura, a religião, a família nos faz essa separação do todo. Nós criamos um ego, tornamos-nos separados, e essa é a nossa grande batalha na Terra, justamente voltar para a unidade aqui na Terra. Então, para Humberto, o homem é o Espírito de Deus, só que de forma individual, e que se manifesta por meio dos sentidos do corpo e dos pensamentos da inteligência. Então, no nosso primeiro encontro, a gente falou um pouco sobre isso. Hoje o tema, ele entra para a parte de falar sobre o Cristo, o livre-arbítrio, céu, inferno, purgatório, sobre a visão de Humberto Roden. Tá? Fica bem claro que eu aqui concordo muito com as coisas que ele prega, que ele fala, mas aqui eu vou tentar explicar de uma forma mais simples o que ele está passando aqui desse livro. Então, as ideias e o pensamento inicialmente aqui é dele. Tá? Então nós vamos iniciar falando sobre o Cristo. O que Humberto Roden ele pensa sobre o Cristo? E ele separa dois Cristos. Um Cristo seria o Cristo cósmico, o outro Cristo seria o Cristo telúrico. Veja bem, o Cristo cósmico é aquele que João, no seu evangelho, ele fala que no princípio ele estava com Deus, ele era Deus, é o Verbo, é o Logos na Grécia. Então, para Humberto Roden, o Cristo cósmico não tem nada a ver com Jesus. Ele está falando aqui, na verdade, da primeira manifestação individual do Espírito cósmico, do Espírito universal. O Cristo aqui a gente não pode vê-lo como filho de Jesus, como Jesus, o Filho de Deus. Não, o Cristo que ele está falando aqui é a primeira vez que a consciência cósmica se manifesta de forma individualmente. Então, tudo é criado a partir dessa primeira manifestação, que é o Cristo. Por isso que na Bíblia, nos Evangelhos, Jesus disse assim, eu estava antes de tudo. Por isso que Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Ele chamava Pai de uma forma carinhosa para que pudessem ser entendidos, mas esse Pai é justamente essa consciência cósmica, divina. E o Cristo, o Verbo, o Logos, são todos sinônimos. O Verbo, você tem ali o Logos no grego, o Verbo no hebreu, mas significa simplesmente a primeira e a mais perfeita manifestação individual da divindade universal. Por isso, o primogênito. Tá? Então, o Cristo cósmico é Deus em sua essência eterna, mas é uma criatura em sua existência temporal. Novamente, aquela frase de Jesus, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim, mas o Pai é maior do que eu. Então, ficou claro essa parte do Cristo como essa primeira manifestação do divino, da consciência cósmica? Depois ele diz que Jesus, aí sim, o Cristo telúrico. Sim. O Cristo telúrico aqui, essa palavra é equivalente a terrestre, né, na Terra, telúrico. O Cristo telúrico ou terrestre é o mesmo Cristo cósmico depois da sua encarnação humana, quando o Verbo se fez carne. Isso está em João. E o Verbo se fez carne.
Então, o Cristo cósmico, telúrico, é justamente esse Jesus, mas que não só Jesus, todos nós temos um Cristo dentro de nós, uma chama divina, a centelha divina. Só que Jesus foi a figura que mais vivenciou completamente, plenamente essa realidade. Não é o Jesus, filho da Virgem Maria, de José. Jesus, se você colocar Jesus nesse patamar de escolhido ou de uma própria manifestação do divino, e só ele sendo isso, Jesus perde todo o sentido de modelo. Porque se ele era o Filho divino, e só ele era o Filho divino, nós não poderíamos nunca atingir o seu grau de elevação espiritual. Vocês veem, eu acho que todo mundo aqui tem Bíblia e tem uma formação cristã, que Paulo, que é um iniciado judaico, Paulo, Tasso, o Saulo, Paulo, raramente fala o nome de Jesus. Ele fala sempre no Cristo. Ele diz, não sou eu que vivo, mas o Cristo vive em mim. Ele não está falando ali que Jesus Cristo vive nele. Ele diz assim, não sou eu que vivo, o Cristo vive em mim. E Jesus mesmo, quando se diz o Cristo, quando se mostra e se comprova nas suas palavras e nas suas ações que é uma pessoa no último grau de espiritualidade que um ser terrestre pode alcançar, que é a meta de todos nós, ele mesmo diz, olha, as obras que eu faço não sou eu que faço, é o Pai que está em mim que faz. E ele vai além, ele diz assim, eu e vocês podem fazer muito mais. Veja que Jesus, em momento algum, ele se diz diferenciado do povo, diferente, separado. Ele diz, o que eu faço, vocês podem fazer. Porque não sou eu que faço. É o Pai que está em mim que faz. E esse Pai que está em mim é o Pai que está em você. A mesma consciência que habita em mim é a que habita em você. Só que você tem um ego. Você ainda não se apercebeu disso. Que você é o divino e não o corpo. E não a mente. Isso é instrumento por onde esse divino pretende se manifestar. É um canal por onde esse divino vai trazer aqui para a terra a beleza do céu, a paz, a harmonia. Então, lógico que o Humberto Rodeman, ele nunca seria aceito com essas palavras dentro da igreja cristã. De forma alguma, a igreja tem uma visão completamente diferente nesse sentido. Jesus como uma pessoa diferenciada, separada, especial. E o Humberto Roden, ele segue essa mesma linha de pensamento dos Vedantas, da unidade, do absoluto. Né? Se você for ver o Cristo, olha para o Cristo como sendo o Deus que as pessoas falam. Não o Filho, mas o Criador, o primeiro, a causa sem causa. A primeira manifestação. Quando a gente fala em Cristo, quando Humberto Roden fala em Cristo, ele está falando aqui em Deus, na primeira manifestação. Depois do Cristo que viria a Trindade. Isso coincide com as palavras de Swedenborg, que é um místico, escritor, inventor sueco, que dizia e tinha poderes mediúnicos de passar muito tempo, muito mais tempo no mundo invisível do que no visível, e ele é claro nas suas palavras quando diz, olha, não se preocupem com outra coisa, mas pensem no Cristo, foquem no Cristo. No Vedanta, você tem Brahman como aquele absoluto,
tem a trindade, que é Brahma, Vishnu e Shiva, que seria a nossa trindade aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, mas eles são bem claros em dizer, olha, quando a gente olha para Brahman, a gente não vê Brahman, por conta do véu de Maya, nós conseguimos ver apenas Ishvara, que é a primeira manifestação do Absoluto. Então, se nós formos fazer uma comparação entre o Cristo com o Cristo oriental, seria o Deus Ishvara, que é o Brahman, só que nós, com a nossa mente, através do véu de Maya, da ilusão, nós só conseguimos enxergar Ishvara, como Deus, o Brahman como Ishvara. Então nós, como os cristãos aqui, digamos assim, nós não conseguimos ter ideia do Deus, do divino. Nós só conseguimos a partir do Cristo cósmico. E Jesus é o modelo do ser humano que chegou à qualidade de divino, espiritualmente falando, essencialmente falando, plenamente. Um homem sem ego. Venceu totalmente a sua personalidade mundana. Tá? Então, é muito interessante você ver sempre isso, porque as pessoas, quando olham para o Cristo, pensam em Jesus como Filho de Deus, mas o Cristo, o Buda também é uma forma, não é uma personalidade. Siddhartha era a personalidade. Buda é um estado de consciência elevado. Cristo nada mais é do que esse estado de consciência elevado. Aquele mais puro, mais perfeito, aquele que melhor manifestou na Terra as virtudes do divino, que somos e que temos nós todos como objetivo nessa vida, é justamente trazer para o comando da nossa vida o Cristo, como Paulo fez. Paulo não fala em Jesus, Paulo fala em Cristo. Paulo era um iniciado. Tá? Então, Humberto Roden, ele fala sempre que o Cristo, tanto na sua forma cósmica como telúrica, é o Espírito Divino plenamente atualizado pela consciência de que eu e o Pai somos um. Ao passo que em cada um de nós existe o mesmo Espírito Divino em estado apenas potencial, devido à consciência do nosso ego separatista. Então essa é a diferença entre eu e o Jesus. Jesus chegou a esse patamar de eu e o Pai somos um. Nós ainda não. Mas nós temos toda essa potencialidade, assim como uma semente tem toda uma árvore já ali dentro dela. Nós somos essa semente divina que espera-se, a natureza espera de nós que desabroche para uma grande árvore que possa dar sombra e frutos para todos. É só isso que nós temos que fazer, mas é a coisa mais difícil e complicada do mundo. Eliminar esse ego alimentado durante anos e anos, né? Aquela história xamânica de que o xamã fala sempre, olha, nós temos dois lobos aqui, um bom e um mau dentro de nós. E aí a criança pergunta, e aí, qual é a que vence? Eles, aquela que nós mais alimentarmos. E temos alimentado durante todos esses tempos o lobo mau. Não é? Então, é muito difícil, mas é a única coisa que realmente faz sentido para a nossa vida aqui na Terra. Aí isso eu vou buscar onde? Vai buscar dentro de vocês. Não é que você precisa ser isso, você já é. Você só precisa descobrir-se.
Você só precisa se esvaziar daquilo que você não é. Eu não sou esse corpo que eu envaideço com roupa bonita, que eu me canso de trabalhar para comprar para ter um prazer disso ou daquilo outro, para comer uma comida mais saborosa do que a outra. Não. Eu não sou essa mente que pede que eu entre nessa competitividade de ser melhor do que Não sou isso. Eu sou o espírito que precisa desse corpo e dessa mente para se manifestar de forma plena aqui na Terra. Então é por isso que o budismo fala em esvaziar-se. Tem que esvaziar-se, porque você não precisa, não é que você vai se encher de outra coisa. É que quando você se esvaziar de tudo que você não é, quem você é vai aparecer. Essa é a nossa tarefa. Né? Eu não sou o conteúdo da minha vida, eu sou a vida. Uma das perguntas mais difíceis que você encontra hoje, ainda hoje, depois de tantos anos, o ser humano aqui com cientistas, filósofos, e quando você pergunta assim, quem sou eu? As pessoas simplesmente vão contar a sua história, o conteúdo da sua vida, os acontecimentos, a família, o nome, o RG, o CPF. Isso é conteúdo, gente. Você é a vida onde tudo isso está acontecendo. É diferente. E eu só posso enxergar quem realmente eu sou se eu me esvaziar desse conteúdo, desse falso eu, que não é culpa nossa, porque nós quando nascemos somos inocentezinhos. Inocente, a palavra inocente, ela quer dizer não nocivo, né? Inocente. Nós somos não nocivos, mas aí vem o pai e a mãe com seus medos, vem a sociedade com seus tabus, vem a cultura com seus preconceitos, e nós vamos absorvendo porque nós não temos defesa naquela idade. Nós não sabemos pensar ainda. Mas chega a hora que a gente vai ter essa condição, vai poder discernir. Agora, o primeiro trabalho, justamente esse, esvaziar-se do que eu não sou. É por isso que no Vedanta fala assim, o Ramana Maharshi, um guru, ele dizia, olha, para você poder um dia se iluminar, você sempre tem que questionar quem eu sou. Quando você estiver meditando, que vier um pensamento, você diz, quem é que está pensando? Quem eu sou? Quem eu sou? Quem é que está pensando? E aí a sua mente vai se esquivando. Ela já vai notando que você não é mais prisioneiro, porque quando a mente vem com um pensamento, você arrasta, forma uma historinha, daqui a pouco você entra em outra história, e você vai, o pensamento vai, e daqui a pouco você está inundado de pensamento e de sofrimento. Porque o pensar, ele leva você para o passado ou para o futuro. Nunca está no presente. Meditar nada mais é do que estar no aqui e agora sempre. Então, o Cristo e Jesus são as duas coisas bem diferentes para Humberto Rode. Tá? E o Cristo, para ele, foi as suas palavras, os seus ensinamentos, foi totalmente deturpado pela igreja cristã. Totalmente deturpado. Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vós. Não está lá fora, não procure nada lá fora. Se está dentro de mim, eu não preciso de pastor, de padre, de ninguém para fazer esse meio de campo, para ser intermediador entre o céu e a terra, entre eu e o divino. Se o divino sou eu, se o divino está dentro de mim, para as igrejas, para o poder, não era viável. E ainda hoje continua não sendo. Mas Humberto Rode, ele traz aqui claramente essa diferença, né, entre o Jesus e o Cristo. Eu não sou Jesus, mas potencialmente, em potencialidade, eu sou o Cristo. Você é, Fátima. Nonato também é. Evandro e todos. Todos, gente. Até Hitler, tá? Até Hitler.
Mussolini. Certas coisas você não vai entender de forma simples, mas essas figuras, elas também nascem com a mesma essência nossa, o mesmo espírito nosso, o mesmo espírito divino. E aí é onde entra o livre-arbítrio. Saindo do Cristo, a gente vai para o livre-arbítrio. É justamente com esse potencial que nós temos que nós escolhemos o que fazer com ele. Eu posso usar uma faca para cortar as cordas de um prisioneiro à beira da morte, e posso usar a faca para matar uma pessoa, a mesma. Então, esse instrumento, ele não é bom nem mal. O bom e o mal sou eu que dou a esse instrumento. É esse o nosso livre-arbítrio. Tem gente que questiona muito, mas se Deus é tão bom, por que existe o mal? O mal não vem de Deus. O mal é fruto do ser humano. Se eu for Hitler, eu for São Francisco de Assis e for passar embaixo de uma mangueira, num sol escaldante, a mangueira vai dar sombra para mim e para Hitler, para São Francisco e para Hitler. Vai dar fruto para os dois. Divino não tem essa qualidade de bom ou mal. Ele é o que é. Somos nós que temos o livre-arbítrio de escolher o que fazer com a vida, o que fazer com os instrumentos que vêm às nossas mãos. Tá? O mal, na verdade, é apenas a ausência do bem. Assim como as trevas é a ausência da luz. Se eu estiver no escuro, não adianta eu brigar com o escuro. Eu só preciso acender a luz que as trevas vão embora. O livre-arbítrio, ele fala assim: livre-arbítrio ou liberdade é o poder que o homem tem de criar valores internos, tanto positivos como negativos, tornando-se assim bom ou mal. Às vezes, eu sempre digo que o nosso livre-arbítrio é muito limitado, né, gente? Primeiro, a gente depende de muitos para viver. Uma liberdade seria uma liberdade onde tudo que eu quisesse eu pudesse. Mas se eu for na casa de Nonato e achar a casa dele bonita e eu tiver dinheiro estando afim e precisando comprar uma casa, se Nonato não quiser vender a casa dele, ele não vende. Isso já tira essa minha liberdade. No budismo a gente faz uma oração de agradecimento na mesa, justamente assim. Agradecemos a todos os envolvidos naquele PF. Vocês já imaginaram quantas pessoas passam por trás para aquele arroz, feijão, macarrão e carne estar na tua mão? Arrogantemente nós vamos no supermercado com dinheiro, compramos e achamos que só é isso. Mas quem plantou, gente? Quem arou? Quem colheu? Quem embalou? Quem revendeu? Olha quanta gente envolvida nisso. Então, não pode haver um livre-arbítrio onde você depende dos outros. E aí é onde o budismo fala da interdependência. Estamos todos interligados e precisamos de todos. Eu não sou aquele que vou para a minha mesa e tudo que tem ali foi plantado por mim. Mesmo que seja. Mas tem a terra, que já foi de outro, que foi limpa por outro. Tem o gás que eu não tenho condições de embasar. Esse nosso livre-arbítrio, eu sempre digo, é muito fraquinho. Tá? Nós temos um determinismo, sim. Nós temos um destino, sim, que é justamente sair dessa ignorância e chegar à sabedoria. Sair dessa separatividade e voltarmos para a unidade. Isso é determinante, isso é determinado. Eu posso escolher a hora, o dia, a encarnação, que eu vou fazer isso, mas vou ter que fazer.
Eu faço uma analogia com um trem com milhões de vagões para... Eu estou ali naquele vagão onde eu posso andar por outros vagões. Tenho liberdade de sair da minha poltrona e ir no vagão da frente, lá no de trás, mas eu estou dentro desse trem e eu vou para o destino final desse trem. Eu posso descer numa estação porque eu não estou afim de continuar essa viagem agora. Isso vale para quem pensa que morre, né? Você apenas desce dessa estação, mas você vai ter que vir de novo, pegar o trem, porque seu destino é a meta final, é a ideia divina de você ser aqui na Terra o que é no céu. Então, esse é o nosso livre-arbítrio. Muito simples, muito pequeno. Você pode andar dentro do avião, mas você não pode abrir a porta e dizer, eu quero descer. Não é assim? Você pode andar, depois que ele pode, tira o cinto, vai para frente, vai para trás, você fica ali, faz. Mas ninguém abre a porta para você descer, a não ser depois que estiver parado. Tem conexões, tem escalas, e aí são várias. Mas no final tem um destino para todos nós. Sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Só poderemos voltar à unidade quando formos perfeitos. Então, o livre-arbítrio é um poder criador, porque pode dar existência a valores antes inexistentes. Mas ele não define, ele não garante a você uma total independência, nunca vai garantir. Então a gente precisa saber que temos sim uma semente divina, mas que nós precisamos tirar os estrumes, sabe? Eu sempre acho assim, a gente é uma sementinha quando nasce, uma sementinha divina, pronta para ser uma árvore legal, bacana, grande, frondosa. Mas aí vem gente e joga lixo, joga pedra, joga e vai amontoando aquele monte de lixo em cima e a plantinha fica, a semente está lá querendo nascer, mas não nasce porque ela precisa de água, ela precisa de luz, de sol. É só o nosso trabalho, deixar essa sementinha crescer, tirando esse monte de lixo que a nossa sociedade colocou em cima de nós. E aí esse livre-arbítrio dizem que ser muito maior, e eu acredito nisso, no mundo invisível, porque esse nosso corpo é muito limitador, tá, gente? Quando você deixa o corpo, você vai ter muito mais movimento e muito mais liberdade. Você continua com esse livre-arbítrio. E aí é que você precisa chegar lá do outro lado, já sem o corpo, já com um espírito elevado para não ser tamanha as suas dores. Às vezes falando de suicídio, gente, olha, o suicida ele sofre muito mais do que todo mundo, porque ele pensa em matando-se, tirando sua própria vida, ele vai se livrar de todos os problemas. Ele se livraria ali de uma dorzinha de cabeça física. Mas todo o seu sofrimento psicológico, que é o maior na vida da gente, se a gente for pegar as horas de sofrimento físico e horas de sofrimento psicológico, o psicológico é muito maior, emocionalmente é muito maior. Então, se você se mata pensando que vai se livrar disso, você ferrou-se, porque o sofrimento, quando você não tem o corpo, diz que chega a ser 100 vezes maior do que um sofrimento quando você tem o corpo. Ou seja, o teu sofrimento psicológico, aqui, encarnado, é um. Quando você deixa a carne, esse sofrimento psicológico, ele torna-se muitas vezes maior. Então precisamos fazer esse trabalho aqui na Terra, para poder sofrer menos do outro lado. E aí a gente já está entrando na história do céu, inferno, e na história do purgatório, gente. E ele diz assim, perguntado sobre céu, inferno e purgatório existem, ele diz assim, existem, mas não como lugares futuros e distantes, mas como estados de consciência criados pelo livre-arbítrio do homem.
Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: Deus te dá a tela e a tinta. Você pinta o céu ou o inferno. É escolha sua. Tá aí o livre-arbítrio. Tá? Então, o céu nada mais é do que um estado de consciência harmônico, em completa harmonia, em completo equilíbrio com o todo, com a consciência cósmica. O inferno é esse desequilíbrio entre o todo e você. Tá? Quando você está em desacordo, em desarmonia com as leis universais, você está sofrendo, você está no inferno. Por isso que os animais não têm inferno, porque eles não têm liberdade de ir contra a natureza cósmica. As plantas também não têm. Só o homem tem essa liberdade de ir contra a natureza cósmica. Aí é a história do diabo. O diabo nada mais é do que adversário. O sentido etimológico da palavra diabo. Adversário, porque você torna-se o diabo quando você torna-se adversário da consciência cósmica, da natureza como um todo. Pecado é uma palavra que quer dizer apenas errar o erro, errar o alvo. Essa é a etimologia da palavra pecado. Errar o alvo. Ou seja, eu com meu livre-arbítrio, eu escolho. Quando eu escolho erradamente, contra as leis da natureza, eu estou cometendo um pecado. Mas isso não é esse pecado que vai te levar para um sofrimento eterno, ou um alívio e uma bonança, uma bem-aventurança eterna. Nada disso. Humberto Roden sempre diz, a partir do momento que o homem para de pecar, ele para de ser punido. Porque ele é o criador do erro. Ele é quem vai saber sair do erro e, a partir desse momento, se livrar das punições que ele mesmo causa para ele. Então Deus não tem nada a ver com isso. O divino não tem nada a ver com isso. O divino só quer se manifestar aqui através de nós. Nós somos um espelho, gente. Agora um espelho que precisa ser polido. Porque como é que o divino vai se enxergar num espelho cheio de pó? E o meu ego, os meus gostos, os meus saberes, tudo isso nada mais é do que pó no espelho, onde o divino não pode se ver, e tudo que ele quer com tudo isso é se ver. Então nós precisamos polir esse espelho que somos nós para poder o divino poder se ver. Olha que alegria. Então, quando ele fala que o inferno é um estado de desarmonia entre o homem e a lei universal. O céu é um estado de perfeita harmonia do homem e a lei universal. São muitas as palavras, é Deus, é não sei o que, fica muito... Se você for ler até mesmo vários autores teosóficos, cada um fala em Brahman, o outro já fala em para-Brahman, o outro já fala no... Você precisa... Mas, enfim, eu prefiro, para simplificar tudo, enxergar o todo como energia. E eu, como podendo, por escolha, por livre-arbítrio, posso pôr a minha energia individualizada, essa que é universal, mas se individualizou em mim, eu posso pôr essa energia na frequência que eu quiser. Eu posso vibrar no positivo, eu posso vibrar no negativo. Se eu vibro no positivo, eu estou no céu. Se eu vibro no negativo, eu estou no inferno. É esse. O céu é esse, o inferno. Agora, o despertar, que tanto se fala, nada mais é. Tornar-se um Buda ou um Cristo, nada mais é do que colocar-se na posição de canal, de instrumento do todo. Eu sempre gosto, uma célula do corpo de Deus. A gente tem mais de 100 trilhões de células no corpo. Cada uma tem uma função e cada uma tem uma consciência individual. Cada uma sabe para onde ir, o que fazer, que órgão ela vai compor.
E quando uma dessas células resolve se tornar autônoma, se resolve fazer o que ela quer, o que é que acontece, gente? Um câncer, né? É quando uma célula deixa de fazer a sua função, o organismo todo vai sofrer com aquela rebeldia daquela célula. Então esse mundo de cão que nós vemos hoje, esse verdadeiro inferno terrestre, Vitor, nada mais é do que esse egoísmo de certas células, ou de todas as células quase, em querer ser autônomo, independente. Não funciona. É tumor, é câncer. Nós temos uma sociedade num câncer monstruoso, doentio. E Krishnamurti diz, não adianta a gente querer mudar a sociedade não, gente. O que a gente tem que mudar é um indivíduo, porque as sociedades são feitas de indivíduos. E eu não posso mudar ninguém. Se eu mudar a mim mesmo, eu já estou fazendo tudo o que eu preciso vir fazer aqui na Terra. Mudar a mim mesmo. Transformar a mim mesmo. Deixar de ser o ego, passar a ser o eu. Então, eu sempre digo que, às vezes eu tenho umas viagens muito doidas. Eu costumo, assim, ler muito, mas eu costumo muito fazer o que Blavatsky dizia. Você leia, mas você vai a fundo pensar sobre o que você está lendo. Não coma aquilo ali, não acredite naquilo ali, não, do jeito que está, não. Vá mastigar para ver se você... E eu estava lendo um livro agora muito bom, já pela segunda ou terceira vez que eu leio, que se chama Vida Impessoal. Esse livro é fantástico. É do Vedanta, basicamente. E nesse livro, essa pessoa que teve esse site, ele diz que justamente tudo isso aqui é o fruto de um pensamento divino. E ele tem uma interessante uma teoria que ele diz assim, na hora que Adão, quando o divino, a consciência divina se individualizou em Adão, e Adão estava pronto como ser físico, pronto para começar a jornada, eu estou recebendo um aviso aqui de 5 minutos para terminar a chamada, tá, gente? Então, quando estava tudo pronto, foi quando acabou o ciclo, o dia de Brahma. E aí Adão adormeceu, por isso que a Bíblia fala que Adão adormeceu. E a partir daquele momento, Brahma deixou que Adão sonhasse, tudo isso que nós vivemos hoje não passaria de um sonho. Isso é uma teoria que eu depois vou discutir com vocês em outra oportunidade. Gente, eu espero ter ficado claro, a gente está acabando porque o horário está em cima, faltam 5 minutos. Eu espero ter ficado mais ou menos claro. Quem tiver alguma dúvida, quiser falar comigo depois em outra oportunidade, toda hora no meu WhatsApp, vocês podem tirar algumas dúvidas se quiserem. Mas eu queria agradecer demais a atenção, vocês ficaram aí tudo olhando para mim com essa carinha aí tão bacana, adorei, adorei mais uma vez vocês estarem aqui comigo. Quero deixar aberto aí para vocês fazerem as despedidas. Namastê, tudo de bom, a gente volta na próxima oportunidade, tá bom? Gratidão. Parabéns, né, Lidson? Gratidão. Excelente explanação. Muito bem. Muito boa. É ótimo, né, Lidson? E a gente agradece a presença de todos aqui. Eu, particularmente, adorei esse novo dia, com esse novo horário. Também. Mais auspicioso. É verdade. Também. Menos cansados, né? Menos cansado, aliás. É verdade. E parabéns pela condução do tema, foi excelente. Eu agradeço a vocês todos. Foi excelente, muito obrigada, Nelidson. E a todos os participantes. Eu queria saber se dá tempo, Denise, fazer o fechamento. Temos 4 minutos, dá tempo. Ainda tem 4? Então Ainda vamos lá.
Gratidão por tudo. E boa tarde. E até o próximo sábado. Né? Pessoal, quem estiver vendo essa live, não deixe de seguir o Get nas redes sociais. Facebook, Instagram, passa lá, dá um joinha nos vídeos, nos trabalhos dos membros e dos simpatizantes. Muito bom. Eu, Fátima, já assisti o de Fátima. Recomendo, viu? Muito bom. Namastê. Namastê.